A Trindade, aula 4. Processões e relações na Trindade. Para compreender melhor a Trindade, é preciso entrar no coração daquilo que a Igreja chama de processões divinas. Processão significa o modo como uma pessoa procede da outra na vida íntima de Deus. A primeira processão é a do Filho, que procede do Pai. A segunda é a do Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. É claro que dizemos primeiro e segundo como recurso pedagógico. Porque, na realidade intradivina, não há antes nem depois. Tudo se dá num processo eterno. Comecemos pelo Filho. O Evangelho de São João nos dá a chave. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. O Filho é chamado de Verbo porque é a palavra eterna do Pai, o pensamento perfeito que exprime quem o Pai é. Mas aqui precisamos entender que não se trata de uma palavra passageira como as humanas. Em Deus, tudo é eterno, perfeito e infinito. Portanto, o Pai, ao conhecer a si mesmo, esse conhecimento é tão perfeito que não é apenas uma ideia, mas uma pessoa, o Filho, o Verbo eterno. São Tomás de Aquino nos ajuda a compreender isso usando uma analogia com a nossa realidade humana. Ele explica, na Suma Teológica, parte 1, questão 27, que no nosso intelecto, quando pensamos, formamos uma palavra interior, um verbo mental, que expressa aquilo que conhecemos. Essa palavra é distinta de nós, mas ainda é nossa. Em Deus acontece algo semelhante, mas de modo infinitamente superior. Quando o Pai gera o seu Verbo, ele gera de maneira eterna e perfeita. Essa palavra está com o Pai, expressa o seu ser, mas não se confunde com ele. No entanto, é indiscutível concluir que tudo que está em Deus só pode ser Deus, pois está inserido na eternidade. Por isso, esse Verbo não pode ser uma criatura, mas o próprio Deus. Assim, o Filho é Deus verdadeiro, gerado do Pai desde toda a eternidade. Agora passemos ao Espírito Santo. Jesus diz, quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. João 15:26. A tradição da Igreja compreendeu que o Espírito Santo procede do Pai e também do Filho. Ou, poderíamos dizer, procede do Pai pelo Filho, como a Igreja do Oriente prefere proclamar. O Concílio de Florença, em 1439, declarou que ele procede eternamente do Pai e do Filho, não como de dois princípios, mas como de um só princípio e de uma só inspiração, Laetentur Caeli. Nesse sentido, Jesus afirma, tudo que é do Pai é meu. João 16:15. E como podemos entender essa verdade? Mais uma vez São Tomás de Aquino nos oferece uma analogia. Na Suma Teológica, parte 1, questão 27 e questão 28, ele ensina que do nosso intelecto nasce a palavra interior, mas da nossa vontade nasce o amor. Pensemos assim, quando conhecemos algo que é bom, nossa vontade se inclina a isso, e percebemos o despertar do amor. Em outras palavras, desejamos estar unidos àquilo ou àquele que é bom, pois o bem atrai fortemente o amor. Em Deus, por excelência, também há tal procedência. Contudo, ela é eterna e perfeita. O Pai, ao conhecer-se perfeitamente, gera o Verbo, no qual contempla a perfeição infinita de si mesmo, expressa no Filho. O Filho, ao contemplar o Pai, como fonte eterna de todo o ser, volta-se para ele em amor perfeito. Esse amor mútuo entre o Pai e o Filho é tão perfeito e tão real que não é apenas um sentimento, mas uma pessoa, o Espírito Santo. Ele é a processão do amor, o dom eterno que procede do Pai e do Filho. Assim, há duas processões em Deus, a geração do Verbo, que dá origem eterna ao Filho, e a inspiração do amor, que dá origem eterna ao Espírito Santo. Dessas processões compreendem-se as relações que distinguem as pessoas divinas. O Pai é o princípio sem princípio, o Filho é o gerado, e o Espírito Santo é aquele que procede do Pai e do Filho.
No entanto, não há desigualdade, pois tudo que está em Deus é eterno, infinito e divino. Portanto, a distinção entre as pessoas não divide a divindade, pois todas compartilham da mesma essência, dos mesmos atributos e da mesma majestade. Por isso, a Igreja professa um só Deus em 3 pessoas. Esse mistério, ao mesmo tempo profundo e luminoso, revela que Deus não é solidão, mas plenitude de vida, de conhecimento e de amor. Pela graça, Ele nos faz participar de sua própria vida, introduzindo-nos na comunhão da Trindade, onde também nós somos chamados a viver nesse dinamismo eterno de conhecimento e amor.